Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E hoje vamos falar sobre os indicadores de insolvência, né? Alguns indicadores aí, tudo faz parte da análise de conscientes, né? Indicadores de insolvência. Indicadores de insolvência, pessoal, né? Nós temos aí, hoje em dia, né? Vamos dizer que é imprescindível compreender a situação econômica e financeira das entidades, as quais elas, vamos dizer assim, precisam apresentar bom desempenho e ter perspectiva de continuidade para que possam competir no mercado altamente competitivo. Então, a análise de indicadores, ela auxilia os analistas ou gestores a comparar padrões e captar tendências para que sejam capazes de tomar a melhor decisão. Em geral, pessoal, as entidades utilizam os índices de liquidez para acompanhar a capacidade de saldar os seus compromissos financeiros. Tudo bem? Então, diante da análise dos indicadores de liquidez, a gestão ela analisa se os bens e direitos da entidade são suficientes para liquidar as suas dívidas. Tudo bem? A análise das demonstrações financeiras, ela considera o quê? O cálculo e a avaliação de quocientes que relacionam principalmente a itens e grupos do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Né? Então, a utilização de quocientes, ela permite comparar, por exemplo, o ativo circulante com o passivo circulante, em vez de analisar cada um dos elementos de forma separada. Além disso, o analista ele consegue comparar os conscientes com padrões pré-estabelecidos e captar tendências capazes de contribuir para a tomada de decisão. Tudo bem? A periodicidade da análise dependerá ali dos objetivos a serem alcançados pelos interessados. Para finalidades externas, o cálculo ele pode ser anual ou semestral. Tá? Pode atender satisfatoriamente aos interessados. Já em relação à análise interna, os índices eles podem demandar um acompanhamento mensal, ou até mesmo pode ser os intervalos mais curtos. Tá? Vai depender muito do panorama contábil financeiro da organização. Né? Os indicadores de liquidez são utilizados para verificar a capacidade de pagamento da entidade. Né? A palavra liquidez em finanças, ela denota o quê? A disponibilidade em moeda corrente para realizar pagamentos. Então, assim, os índices de liquidez, eles permitem medir se os bens e direitos da entidade são suficientes para liquidar as dívidas, quitar as dívidas. Ou seja, o cálculo ele é realizado por meio da comparação entre as contas do ativo e do passivo no balanço patrimonial da entidade. Os ativos podem ser classificados quanto à sua liquidez. O ativo mais líquido nas entidades é o dinheiro, que é disponível em caixa, bancos e aplicações financeiras de curto prazo, é chamado de disponibilidades. Em seguida, tem os valores a receber, os estoques, como os ativos realizáveis. De maneira mais geral, existem, então, os seguintes índices de liquidez: corrente, seca, geral, liquidez imediata e solvência geral. Tá? De solvência geral. Não é recomendado, pessoal, somente a aplicação dos indicadores de liquidez para avaliar a situação financeira de uma entidade, tudo bem? Dessa maneira, para uma análise mais eficiente e eficaz, é recomendável a utilização de projeção de fluxos de caixas futuros, tá? Uma vez que a organização ela pode apresentar prazos de pagamentos e recebimentos em momentos diferentes e não apresentar o quê? Condições ali de saldar esses compromissos financeiros.
Por exemplo, você tem vencimento de obrigações aí de curto prazo, que se concentra às vezes nos próximos 2 meses. Ao passo que os recebíveis que você irá receber das vendas que você fez a prazo ocorrerão em 3 meses. Então, assim, se você for fazer liquidez imediata nisso, a empresa ela não vai estar líquida, né? Vai estar com o indicador muito baixo, tá? E assim, vamos dizer assim, que a análise dela não vai ser muito boa. Tá? A liquidez corrente, o importante é que é fácil de fazer isso aqui, né? É só aplicar a fórmula. A liquidez corrente, esse quociente, ela se relaciona o quanto a entidade dispõe ali de bens e direitos no curto prazo. Nesse curto prazo, significa o quê? Disponíveis e conversíveis em dinheiro. Tá? Em relação às suas obrigações no curto prazo, em geral, é considerado como o melhor indicador de análise de liquidez nas empresas. Então, tudo bem? Você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Tá? A liquidez corrente ela é calculada, então, por meio que dessa forma. Liquidez corrente, você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Tá? No numerador são contas consideradas diferentes, né? No numerador são consideradas aí diferentes contas, quero dizer, né? Como aqui vai ter disponibilidades, caixa, bancos, valores a receber no curto prazo, estoques, despesas pagas antecipadamente. Já no denominador dele, nós temos o que? As obrigações, estão incluídas as dívidas, obrigações vencíveis no curto prazo, como empréstimos, financiamentos, fornecedores, valores a pagar. Tá? Então, o cálculo é simples, né? Você pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Tudo bem? É um. Aqui, ativo circulante, o ativo não circulante. E você tem o passivo circulante mais o patrimônio líquido. Não pode esquecer o quê? A conta, né? Ativo circulante. Você pode ver que ela pega o ativo circulante, tá? Aqui, ó. Pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Tudo bem? Então, nós temos um exemplo aqui. Disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, fornecedores, empréstimos a pagar, impostos a recuperar. E aqui fica mais fácil. Olha, você tem um ativo circulante e o passivo não circulante. Então, você aplica a fórmula. O ativo circulante dividido pelo passivo não circulante. Tá? Olha, ativo circulante, 10.000 dividido por 7.500. Tá? Olha, 10.000 dividido por 7.500. Se divide o quê? 10.000 por 7.500. Lembrando, pessoal, que é sempre do mesmo período, tá? Cuidado para não pegar o 10.000 e dividir por 8.220. Na verdade, aqui vai ser 10.600 dividido por 8.220. Tudo bem? Então, você consegue comparar esse grupo de contas e depois comparar com o outro exercício. Tudo bem? Então, podemos dizer aqui que a liquidez corrente da empresa foi de 1,33, tá? Em X0. Em X1 foi 1,29. Mas o que isso significa, né? Isso significa que para cada R$ 1 ali de passivo circulante, a entidade tem o quê? Tem ativos circulantes de 1,33. Né? Tudo bem? Em X0 e 1,29 em X1. Tá? Olha só. 1,33 e 1,29 em X1. Então, para cada R$ 1 que ela tem ali no passivo circulante, ela tem ativos de 1,33 em X1 e 1,29 em X0. O índice ele teve uma diminuição entre os anos. Esse fato ele é explicado pelo aumento do passivo circulante. Tá? Então, a gente pode perceber que a empresa aumentou suas obrigações ali com os fornecedores e com os seus funcionários. Aí a gente vai lá, né? Seus fornecedores e os seus funcionários, tá?
aqui a conta aqui, os seus fornecedores e os seus funcionários. Depois, temos aí os outros indicadores, né? Falei do liquidez corrente, tem liquidez seca. Liquidez seca, ele demonstra o quanto a entidade dispõe de itens de maior liquidez, do ativo circulante, para saldar suas obrigações de curto prazo, e é calculada através da fórmula ativo circulante menos estoques menos despesas antecipadas, né? Dividido pelo passivo circulante. Né? E aqui tem, novamente, ativo circulante ativo circulante menos estoques menos despesas antecipadas, tá? E assim, depois temos os indicadores de liquidez geral, tá? Indicadores de liquidez geral. A liquidez geral, ela evidencia a capacidade de pagamento da entidade no curto e longo prazo. Ela leva em consideração todas as contas que serão convertidas em dinheiro, utilizada como medida de segurança financeira da entidade no longo prazo, demonstrando que sua capacidade de saldar os seus compromissos. Então, nós temos aqui o ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Né? É isso que ela quer dizer, que liquidez geral ela vai evidenciar a capacidade de pagamento da entidade no curto e longo prazo. Depois temos a liquidez imediata. Temos a liquidez imediata. A liquidez imediata, ela revela a capacidade da empresa em saldar as dívidas de curto prazo. Em geral, a liquidez imediata é baixa, devido ao quê? Ao pouco interesse das companhias em manterem recursos monetários em caixa, pessoal. Tudo bem? Nesse no numerador, eles têm fundos, então, imediatamente disponíveis, como caixa, bancos, aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Né? Então, essas aplicações financeiras, elas precisam apresentar algumas características, né? Conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa, então precisa ser conversível em dinheiro o mais rápido possível, com a finalidade de atender o quê? Aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento, tudo bem? Estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor e vencimento, principalmente em até 3 meses, a contar da data da aplicação, tá? Então, é isso. Pelo menos ela tem que, ela tem que virar dinheiro aí no curto prazo. Já no denominador, as obrigações, embora de curto prazo, elas vencerão o quê? Em diferentes prazos, tá? Em diferentes prazos. Assim, para ter uma comparação mais assertiva, o ideal seria o quê? Trazer todas essas obrigações a valor presente, né? Colocar o denominador, o valor que pagaríamos se houvesse a disponibilidade de saldar as dívidas de curto prazo hoje, tá? Depois, tá. Aí falei dos indicadores, né, de liquidez. Tem diferença, né? Aí os indicadores de liquidez, né? Esses indicadores, eles apresentam diferentes características e prazos, né, de realização. Tá? Às vezes a empresa ela precisa criar mais um indicador de capacidade de pagamento, tudo bem? Principalmente esses indicadores são bons para poder avaliar a relação de ativo e passivo da empresa, tá?
estrutura de capital. Estrutura de capital agora, né? Vamos lá. Estrutura de capital e capital de terceiros e capital próprio. Eu vou dar uma quebrada nessa aula para não ficar muito grande, tá? Deixa eu parar de compartilhar a gravação aqui.